Olá pessoal, como vocês estão? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário vocês estão assistindo esta aula. Hoje aqui para mim, dia 21/8, meio-dia e 20, horário do almoço, no sábado vou gravar a aula. Mas enfim, eu não gravei ontem porque ontem eu dei aula, né? A turma de sexta-feira viu aí o quanto a minha voz estava ruim. Ontem eu fiquei ruim à tarde. Então eu acabei aí, fui atendida, tá tudo bem comigo e tava um pouco sem voz. Hoje melhorou um pouquinho, então eu decidi gravar a aula para não ficar acumulada, né? Então aqui hoje é a nossa primeira aula de cálculo 2. Sejam bem-vindos. Eu vou dar a aula aqui, vocês vão assistir e lembrando que vocês têm a terça, quinta e sexta para tirar dúvida das 9 às 10 horas da manhã, tá bom? Se precisar, a gente estende sim o horário um pouquinho a mais até às 11, ok? E lembrando aí também que o plantão de dúvida é as terças-feiras, das 16 às 17 horas, vocês têm que me chamar no chat lá do Teams, ok? Por que eu não gravei essa aula no Teams? Porque eu percebi que ia começar a ficar cortado, sabe? Que de repente dá pra eu ainda cortar alguns pedacinhos da aula. Eu achei que... E quando eu gravo, eu baixei uma aula lá no Teams e fui colocar no YouTube pra ver como ficava, sabe? Demora demais, a resolução é muito alta do Teams, bem que vocês falaram. E aqui, por esse programa que eu tô usando, fica mais fácil de eu postar pra vocês no YouTube. Tá bom? Então eu vou gravar a aula aqui, sempre vou estar editando, cortando, às vezes alguns pedaços que demora, alguma coisa assim, para falar, né, para o vídeo ficar melhor para vocês. Por exemplo, o início aqui, né, houve um barulho aqui, eu tive que arrumar tudo, e isso já deu aí para eu cortar esse pedacinho de aula inicial, tá bom? Então eu vou sempre estar gravando a aula aqui, postando. Peço perdão para vocês, não consegui postar ontem. Hoje aí, vocês não me conhecem, né? Não conhecem a minha voz normal. Essa não é a minha voz normal, meio fanha, né? Mas semana que vem, na sexta-feira, eu consigo gravar a aula, tá bom? Então, assim, a turma de terça-feira vai ter a outra semana para tirar dúvida dessa aula, tá bom? A turma de quinta tem essa quinta-feira e a turma de sexta-feira tem essa sexta-feira, ok? Então, vamos iniciar. Então, vamos para a primeira aula, falar de primitivas ou antiderivadas, tá bom? Vamos lá. Eu tirei, né, do capítulo do Sturt, o 4.9 do Sturt, ok? Para quem quiser aí acompanhar. Esse é o capítulo 4.9 do Sturt, volume 1, certo? Bom, o que são as primitivas, né? Aqui a definição fala, uma função f, observem que é um f maiúsculo, é denominada uma primitiva, pode ser chamada de primitiva ou antiderivada, né? Primitiva vem de inicial, né? Vem de direta, né? Vem de já primeira, digamos assim, de f no intervalo i. Se o que? Olha aqui que diz isso daí. Se f' de x for igual a f. O que eu tô falando? Que se eu der uma f, a primitiva dela vai ser uma função que na hora que eu derivar, eu tenha ela. Tá bom? Então, assim, o que acontece? Se eu tenho uma função, eu tenho que buscar outra função que quando eu derivar ela, eu sei que cai nessa função que eu peguei. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A minha f de x vai ser a função quadrática x ao quadrado, certo? Bom, eu tenho aí a função x ao quadrado. Quem é a primitiva desta função x ao quadrado? A primitiva desta função x ao quadrado é aquela função que na hora que eu derivar ela, me dá x ao quadrado, tá? Quem é essa função? Olha, que função que eu derivo que dá que fica só x ao quadrado? Eu vou pensar assim, eu vou fazer um treino aqui, um rascunho, tá? X ao cubo. Porque quando eu derivo a x ao cubo, se eu pegar a derivada de x ao cubo, eu vou ter o quê? 3x ao quadrado. Só que
É isso que eu tô buscando. Eu tenho a minha funçãozinha, a minha F'inha, eu vou chamar de F'inha e Fona, tá? Pra ficar mais fácil. Eu tenho a minha F'inha aí, igual a x ao quadrado. E eu tô buscando uma Fona, que quando eu derivar essa Fona, me dá a minha F'inha. Então, eu tenho que olhar para isso daqui e pensar assim, qual é a função que quando eu derivo me dá x ao quadrado? A gente sabe a regra do tombo, que quando eu derivo x ao cubo, dá 3x ao quadrado. Opa, eu já fiquei com alguma coisa que eu quero aqui. O que eu quero aqui? O x ao quadrado. Só que tem uma coisa sobrando aqui nessa derivada. O que está sobrando nessa derivada? Esse 3 aqui na frente, certo? Se eu tivesse um 3 aqui dividindo, fechou. 3 dividido por 3, eu ia ficar só com x ao quadrado, que é o que eu estou buscando. Uma função que na hora que eu derive, fique só x ao quadrado. Então, esse 3 aqui tá me atrapalhando, então eu teria que dividir por 3. Só que eu não posso fazer isso só de um lado, né? O que eu tenho que fazer? Do outro lado também, tá? Então, quem é a primitiva de x ao cubo? Quem é a primitiva de x ao quadrado? A primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, né, ó? X ao cubo sobre 3. Porque quando eu derivar isso daqui, né, vai ficar 3x ao quadrado sobre 3. E esse 3 corta com esse, fica só x ao quadrado. É o que eu tô buscando. Pessoal, perdão, tá? Com a minha letra aí. É o que eu tô buscando. Eu tô buscando uma função que na hora que eu tô buscando uma função, uma F maiúscula aqui, né? Uma Fona, que na hora que eu derivo ela me dá F'inha. Isso é chamado de primitiva. Então, o que é primitiva de uma função? Quando eu te dou uma função, você tem que buscar outra função que quando você derivar ela, me dá essa função que eu te dei, certo? Me retorne aí a função que eu te dei. Então, vamos lá. Olhem só, então. Ok, isso aqui é um rascunho, tá? Certo? Então, quem é a minha Fona? Quem é a minha primitiva, minha antiderivada de x ao quadrado? Ok, é x ao cubo sobre 3. Porque quando eu derivo x ao cubo sobre 3, eu obtenho, deixa eu melhorar essa letra aqui horrorosa, eu obtenho x ao quadrado, certo? Só que tem mais um detalhe aqui. Olha só, quem eu tenho lá, vamos lá, y igual a 1. Quem é a derivada de 1? 0. Y igual a 2. Opa, perdão. Y, né? Só y. Y igual a 2. Quem é a derivada de y? 0. A derivada de uma constante, né? Se y é igual a k, com k pertencente aos reais, com k um valor numérico, uma constante, a derivada disso é 0. A derivada de uma constante é 0. Então, eu vou dizer aqui que essa função aqui, ela não tem só uma primitiva. Ela tem infinitas primitivas aqui, que eu vou chamar de k. Tá? Com k pertencente aos reais, com k constante. Por quê, ó? Porque se eu derivar isso daqui, eu já vi que dá x ao quadrado. Se eu derivar k, também vai dar x ao quadrado, porque a derivada de uma constante é 0. Então, olha só aqui, eu pus esse gráfico aqui do lado. Uma primitiva de uma função não é uma função só. A primitiva de uma função, ela é uma família de funções. Tá? Quem é essa família de funções nesse caso aqui, ó? Aqui tá dividido em cores, tá bom? X ao cubo sobre 3 mais 3. Se você derivar isso daqui, dá x ao quadrado. X ao cubo mais 3, x ao cubo sobre 3 mais 2. Se você derivar isso daqui, dá x ao quadrado. X ao cubo dividido por 3 mais 1. Se você derivar isso daqui, dá x ao quadrado. Então, todas essas funções e infinitas funções, né? Porque vai variando aqui o meu k, que é uma constante, é uma primitiva. Porque quando eu derivo isso daqui, ó, né? Quando eu derivo isso daqui, derivada de 3x, de x ao cubo, perdão, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado sobre 3. Né? Tem esse 3 aqui, ele vem aqui embaixo. Corta, fica x ao quadrado, tá bom. Derivada de k. Quem que é k? K é uma constante, é um valor numérico. Derivada de uma constante é 0. Então, quem é isso daqui? X ao quadrado.
O que acontece aqui? Isso daqui satisfaz a minha definição. F é a primitiva da F' no intervalo I. Aqui é para todos os reais, né? Porque ela é constante aí em todos os reais. Se a Fona de X é igual a F', ó, a Fona de X é a F'. Quem é X ao quadrado? Né? X ao quadrado é F' de X. Então, para você falar que uma função é primitiva de outra ou antiderivada, tá, gente? É a mesma coisa. O que tem que acontecer? Quando você fazer a derivada dessa função, eu tenho que cair na F', nesse caso aqui, né? Na função que eu te dei. Eu te dei x ao quadrado. Eu encontrei esta primitiva. Quando eu fiz a derivada dela, eu voltei lá para o x ao quadrado. Então, isso daqui satisfaz a definição, tá? Então, aí, para fechar, então, logo, Fona de x igual x ao cubo sobre 3 mais k, com k sendo um valor real, né? É primitiva. Gente, eu vou escrever aqui é primitiva, mas é primitiva de x ao quadrado, tá? Perdão aí. Minha letra é horrível nesse negocinho. Eu uso uma luzinha aqui pra escrever, mas eu não fica bonito, sabe? Não consigo. Tem aluno que escreve bonito com mouse, eu quero morrer. Morro de inveja. Eu não, minha letra já é feia por natureza. Ainda tem que escrever nesse negócio liso, fica mais feia ainda, mas tá entendível, né? Então, ó, o que acontece? Eu encontrei uma Fona que satisfaz a minha definição, que quando eu derivo ela, me dá a minha F', tá? Então, o que é primitiva de uma função? Primitiva de uma função é uma função que quando eu fizer a derivada dela, eu volto para a função inicial ali dada, tá? E não existe só uma, olha aqui, existe uma, aqui ó, ele desenhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas são infinitas, porque o k aqui é qualquer valor real, aqui o k é igual a 0, né, nesse caso aqui, tá bom? Mas olha que elas têm a mesma, entre aspas, tá? A mesma cara, tá? Entre aspas. O que muda? O deslocamento delas, né? Porque conforme eu vou somando um valor aqui, eu vou deslocando no eixo Y, né? Lembrando aí de cálculo um lado e desse, tá bom? Então aqui, cálculo 2 já começa com a questão que a gente tem que ter cálculo 1 na cabeça. Por que a gente tem que ter cálculo 1 na cabeça? Porque a gente tem que saber as regras das derivadas. Olha só, o que é primitiva? É quando eu encontro uma função e derivo ela. Ai, minha voz tá horrível, meu Deus do céu. Já é feia, mas é mais ardida, daí eu consigo dar mais ênfase nas coisas, ok? Isso daqui é um rascunho que eu usei para encontrar aí a minha primitiva, tá bom? Vou dar mais exemplos aqui, tá? Então, quem é essa figura 1? Membros da família, não é toda a família que tá aqui, porque lembra, o K pode ser qualquer um. Isso aqui são membros da família da primitiva de x ao quadrado, tá? É algumas delas, tá bom? Para representar todas, como que eu faço? Uso o K e falo que o K é um número real. É assim que a gente encontra todas. Esta é a resposta correta, certo? É a primitiva generalizada. Então, aqui fala o quê, ó? O que eu acabei de falar lá. Se F é uma primitiva de F' no intervalo I, então a primitiva mais geral da F' é Fona de x mais C, tá bom? Esse C é aquela constante que eu coloquei lá eu já falei sobre isso. C é uma constante arbitrária. Então, aqui vamos fazer alguns exemplos. Fazer esse primeiro exemplo aqui, tá? Tudo do Sturt aí, vocês podem acompanhar. Bom, esse primeiro exemplo aqui, ó, encontra a primitiva mais geral. Geral é quando você vai usar a constante, tá? De cada uma das seguintes funções. Olha aqui, eu tenho a função, quem é a minha primeira F'? Eu tenho F' igual a seno de x. Encontrar a primitiva é fazer o que, professora? É quando eu encontro uma função que eu vou derivá-la e ela vai me dar a F' de x. Então, a derivada dessa função tem que ser o quê? Seno de x. Quem é a minha primitiva? Essa é Fona aqui. Então, eu tenho que buscar lá qual é a função direta, assim, que quando eu derivo, vai dar seno de x.
Qual é a função cuja derivada dela é seno de x? Certo? Opa, cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Então, ó, menos cosseno, vamos pegar o menos cosseno, ó. Menos cosseno de x, certo? Se eu derivar menos cosseno de x, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Com esse menos aqui na frente, fica mais seno de x, tá? Então, o que eu tenho que buscar? Qual é a função que eu derivo e dá seno? Daí você vem lá da sua mente, aquela diretinha, que a derivada da cosseno é menos seno. Só que você não quer menos seno, você quer mais seno. Então, aqui, que você quer mais seno? Não, né? Você quer seno positivo. Então, aqui, o que eu faço? Põe um negativo na frente, porque daí a derivada do cosseno é menos seno, com isso daqui na frente fica mais positivamente aqui, tá? Então, quem é a minha fona de x, né? Quem é a minha primitiva da seno de x é menos cosseno de x. Porque eu já fiz aqui o teste. Quando eu derivei ela voltou pro que eu tinha. Ok? Então, era isso que eu estava buscando. Que função que eu derivo ela, que o resultado me dá seno de x. Isso é chamada de primitiva ou antiderivada. Só que aqui, pessoal, tem uma informação aqui importante, né? E não é ela sozinha, certo? Eu sei que se eu derivar isso daqui, eu vou ter seno de x. Mas eu sei que se eu colocar uma constante aqui na frente e derivá-la, eu continuo tendo a seno de x, né? Então, quem é a minha fona final aí, né? A mais geral que ele tá pedindo ali. É menos cosseno de x mais k. Vou usar C, vai, em vez de K, para ficar igual aí, né? Mais C, sendo C um valor real, tá? Porque lembrando que primitiva não é uma função sozinha, tá? Eu vou pôr até um ponto de interrogação aqui pra gente falar que a gente precisa trabalhar ainda em cima dela. Ela não é uma função sozinha, porque eu sei que se eu colocar uma constante aqui, também vai me dar seno. Né? Se fosse menos cosseno de x mais 1, eu fosse derivar isso, ia ficar seno de x da mesma forma. Então, não importa que número constante eu coloco aqui na frente, que número real eu coloco aqui na frente, que ela sempre dará seno de x. Então, a primitiva da seno de x é uma família de funções. Quem é essa família nesse caso aqui da letra A? Menos cosseno de x mais c constante, ok? Um valor real. Agora, aqui eu vou fazer a B. Quem é a B? A B muda a função, né? F de x é igual a 1 sobre x. Perdão, gente. Me deu um ataque de tosse agora há pouco, agora de novo. Ficar cortando toda a tosse do vídeo não vai dar certo. Ó, F de x é igual a 1 sobre x. O que eu tenho que pensar aqui, ó? Que função que eu derivo e me dá 1 sobre x. É isso que eu tenho que buscar. Que função que eu derivo me dá 1 sobre x. Certo? Parece que eu inverti um aqui. Não, é que eu faço só um risco. Ok, que função que eu derivo e dá 1 sobre x? Né? Se a gente lembrar lá do ln de x. Por isso que é importante saber as regras das derivadas diretas, já tá tudo na cabeça. 1 sobre x, que função que eu derivo que dá 1 sobre x? ln de x, tá? A derivada da ln de x é 1 sobre x. Se eu não sei, vocês vão pegar um livro de cálculo, todo livro de cálculo lá no final tem a tabela de derivadas diretas. Vai decorar aquilo lá. Você não trabalhou lá, você não estudou tanto, não fez tanto exercício lá em cálculo 1, tá bom? Porque para decorar essas regrinhas diretas assim de derivadas, tem que ter feito muito exercício, ter usado muito, ter calculado muitas vezes a derivada da ln de x. Você acaba ali assumindo que é 1 sobre x, certo? Só que eu terminei, né? Olha só, eu vi que ln de x, a derivada dela dá 1 sobre x. Só que se eu fizer ln de x mais k, ou mais k não, né? Mais c com c pertencente aos reais, se eu fizer a derivada disso daqui, também me dá 1 sobre x. Que a derivada de ln de x é 1 sobre x. E a derivada de c
de uma constante a zero, tá? Então, quem é a primitiva dessa função? Quem é a efona que eu tô buscando aqui da letra B? A efona de x é igual ao quê? A L n de x mais c, tá? Com c pertencente aos reais. Quando eu digo que c pertencente aos reais, eu tô dizendo que c é uma constante arbitrária, uma constante qualquer constante que eu colocar ali, isso dará certo. Certo, pessoal? Então, assim, o que é primitiva é uma função cujo eu derivo ela, eu volto para a função, tá? A primitiva geral é uma família de funções, né? A primitiva é uma família de funções. A gente vai ver que tem alguns casos que a gente vai calcular esse C, já falo sobre isso, ok? Eu acho que o próximo exemplo. Agora eu vou para C. Quem é a C? A C é mais geralzona, né? É um polinômio, aí é uma função polinomial, x elevado a n, com n sendo um valor real diferente de menos 1, né? Porque se for igual a menos 1, eu caio nisso daqui, eu já calculei, ó, cai 1 sobre x, tá bom? E 1 sobre x é particular em ln de x. Olha só, que função, eu tô buscando uma função que na hora que eu derive, me dá x elevado a n, né? É isso que eu tô buscando, me dê x elevado a n, certo? Que função que eu derivo me dá x elevado a n? Isso daqui tá com a cara lá do x ao cubo, né? É x ao quadrado, enfim. Isso aqui tem tudo a ver com a regra do tombo. A gente sabe que x elevado a n, para eu derivar, eu uso a regra do tombo. Então, vamos lá, ó, esse n cai para frente, x elevado a n menos 1. Certo? Bom, só que aqui, gente, se eu fizer isso, vai ficar x elevado a n menos 1. Então, para cair um valor aqui, eu continuar com n, em vez de tirar 1, porque eu tenho que continuar com n, ó, tem que me sobrar n lá em cima. Então, em vez de tirar 1, eu vou fazer o quê na minha primitiva? Eu vou somar 1. E aqui vai cair o quê aqui na frente? N mais 1. Certo? Porque, ó, se eu tiver isso daqui, tá? Dividido por n mais 1. Ó, eu peguei lá, vamos fazer algumas, vai? Não vou pegar geral já não. Vamos fazer o seguinte, eu fiz lá do x ao quadrado, certo? A minha finha lá de x é x ao quadrado. O que eu encontrei como efona? X ao cubo sobre 3 mais c. Porque quando eu derivei, caía. Pegar outro, ó, pegar alguns valores aí para n, tá? Vou pegar f de x igual a x à quarta, certo? Que função que eu derive me dá x à quarta? Na regra do tombo, né, vai cair o número, eu vou tirar 1, então x à quinta, né? Então, efona de x é igual x à quinta, né? Por quê? Porque se eu derivar isso daqui, ó, vamos derivar isso daqui, ó, vai ficar, derivada de x à quinta, vai ficar 5. 5x à quarta, né? 5x à quarta. Opa, me deu o que eu queria, x à quarta. O que tá me atrapalhando esse 5? Então, eu venho aqui e ponho 5 para poder dividir aqui por 5. Certo? Daí eu vou ficar com x à quarta. É a família delas, né? Então, pessoal, observem que aqui, ó, sempre vai ter mais um. Quem que é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Quem que é a primitiva de x à quarta? X à quinta sobre 5. Então, a primitiva é sempre o número mais 1, dividido por ele mais 1. Ok? Então, aqui, apagar aqui o que eu fiz, que tá uma baguncinha, né? E isso eu faço com outras, ó, vou fazer a última, né? Pra ficar mais bonito. Essa bagunça, professora. Ó, f de x é igual a x elevada à sexta potência. Eu tenho essa função. O que eu estou buscando? A primitiva dela. Então, eu estou buscando uma função que, quando eu derivar, me dá x à sexta. Eu conheço a regra do tombo, que vai tombar o número. Então, quando tombo o número, eu tiro 1 lá de cima. Como eu quero que dê x à sexta, então eu vou pôr um número a mais. Quem é a minha efona? Porque eu vou derivá-la. X à sétima sobre x elevado a 7 sobre 7. Tá? O que eu faço aqui? Desço 7, ó, deriva a efona. Efona de x, derivada, é igual. Regra do tombo, 7 elevado a 6
Corta, corta, vai ficar só x à sexta. Você volta naquilo que você queria. Então, o que acontece? Ó, igual x ao quadrado, igual x à quarta lá que eu fiz, é que sempre, em relação à sua função, a primitiva dela é sempre somar um valor ali em cima, ó, e dividir por ele, pelo mesmo valor, tá? Então, generalizando aqui, a primitiva dessa função é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Se aqui eu tenho n, que no caso aqui é 6, aqui eu tenho n mais 1, que é 7, sobre n mais 1. Só que eu quero a família de todas elas, né? Então, eu ponho só a constante no final, porque eu sei que quando eu derivar, tá? Agora, se eu derivar isso daqui, é a regra do tombo, ó. N mais 1 cai, né? Vai ficar n mais 1, e aqui eu tiro 1. Então, mais 1 menos 1 fica só n, x elevado a n. Esse n mais 1 que cai aqui na frente, corta com esse n mais 1, tá? Vou por aqui, ó. Né? Pra pessoa, eu vou apagando aqui, que a pessoa tem que assistir a aula para entender o que eu tô falando. Não é só olhar o slide. Ó, vou fazer aqui, ó, prova real. O bom disso daqui é que dá para fazer a prova real, né? O que você pega? Você pega o seu resultado e deriva ele para ver se tá certo, né? Vou pegar aí o meu resultado, vou fazer a efona, vou pegar a minha efona e derivar. Isso é prova real, ok? Vou fazer um risco aqui para separar. Ó, a derivada da efona de x é quem? Vamos derivar isso daqui. Aqui é a regra do tombo. O n mais 1 cai para frente. Certo? E lá em cima eu tiro 1, né? Você subtrai 1. Então, menos 1 mais 1 vai ficar só n. Dividido por n mais 1. Corta, corta. Fica x elevado a n. Mais c, derivada de uma constante, 0. Então, fica só x elevado a n, que é o que eu queria. Voltou lá no que eu queria. Então, realmente, isso daqui é a primitiva da função x elevado a n. Tá bom? Quando você quiser tirar a prova real, você pega o seu resultado e deriva e vê se voltou naquilo que tá perguntando lá. Porque a primitiva é isso. A primitiva é uma função que na hora que você deriva ela, você volta para a função anterior. Tá bom? Primitiva, antiderivada, enfim. Espero que vocês estejam entendendo. Daí aqui, o livro já vem com uma tabela, tá bom? Vamos lá, ó. Se a função for c vezes f de x, quem é a primitiva dela? A constante vezes a efona de x, né? Se eu tiver lá 2 vezes x ao quadrado, vamos dizer assim, quem é a primitiva dessa função? 2 vezes. A gente já viu que a primitiva da função x ao quadrado é x ao cubo mais 3, mais c. Tá bom? Continua sendo ela aí, tá bom? Você só conserva o 2, é isso que eu tô dizendo ali. Ok? O c ali é uma constante. Aqui, ó, se você tiver a soma de duas funções, a primitiva vai ser a soma de duas funções. Se eu tiver lá x ao quadrado mais x ao cubo, a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. A primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4, mais c. Ué, mas cada uma não tem o seu c, professora? Sim, mas a soma de duas constantes te dá uma nova constante. Ok? Ali tá de forma geral, né? Porque isso daqui se estende para todos, mas eu tô usando alguns aqui para vocês entenderem. Aqui eu já falei, né? A gente acabou de fazer. Ah, esqueci de um detalhe importante. Nossa, a primitiva de 1 sobre x é ln do módulo de x. Não pus o módulo, cadê? Do módulo de x, perdão. Por que do módulo de x? Porque não existe ln de x negativo, né? Perdão, tá? Não existe um logaritmo de x negativo. Então, aqui, ou eu considero que o x é positivo sempre, ou eu uso o módulo de x, tá bom, gente? Arruma aí, por favor. Peço perdão, esqueci de falar do módulo, tá bom? Então, toda vez que eu tenho a derivada, a função 1 sobre x, a primitiva dela é ln do módulo de x. Eu vou chamar bastante atenção disso daqui para vocês durante a resolução de integrais. Tá bom? Módulo de x, porque não existe, né? ln de x negativo. A primitiva de e elevado a x, ó, essa é a melhor que tem, né? Qual é a função que quando eu derivo, quem é a função que quando eu derivo me dá e elevado a x? Ela mesma. Ok, ela mesma, né? Porque a derivada de e elevado a x é ela mesma, é a única que é ela mesma. Ok?
a derivada a primitiva do cosseno? É o seno, porque quando eu derivo o seno, me dá cosseno. Acabei de fazer essa daqui, né? A primitiva do seno de x é menos cosseno de x, porque quando eu derivo menos cosseno de x, eu volto para o seno, tá? A primitiva da secante ao quadrado de x é a tangente de x, porque quando eu derivo a tangente, lembra que para derivar a tangente, lá de cálculo 1, é seno sobre cosseno, e você usa a regra do quociente. E acaba te dando o quê? Secante ao quadrado de x, ok? Mesma coisa, quando você deriva, né? Ó, quando você deriva a secante de x, quem é a secante de x? 1 sobre cosseno de x, aí você usa também a regra do quociente. Se vocês quiserem que eu faça uma das duas, a derivada de uma das duas para provar que é isso daqui na aula, vocês fazem. Aqui são as inversas, eu não sei se vocês tiveram as inversas, tá? As inversas eu tô pensando seriamente em fazer na aula, tá bom? Essa daqui eu vou fazer no plantão, ok? Vocês me lembram aí. Porque como ela é longa e às vezes um pouquinho complicada de entender, eu gosto de fazer ao vivo, porque daí o aluno já pergunta onde ele tem dúvida. Que letra linda, professora. Ok? Então, essa daqui talvez... Essa daqui, eu não sei nem porque eles põem isso aqui, gente, é tão pouco usado. Isso daqui chama seno hiperbólico de x e cosseno hiperbólico de x. Ele não é tão utilizado, tem pouquíssimas funções, tá? Mas só para falar que quando você tiver alguma coisa com essa cara, seno hiperbólico de x, vai ser cosseno hiperbólico a derivada, tá? E cosseno hiperbólico de x vai ser seno. A diferença entre o cosseno e o seno é que eles não têm essas jogadas de sinais, tá? Mas isso daqui eu não me preocupo muito porque é pouquíssimo usado, tá bom? A gente pode ampliar depois isso daqui também, ok? Vocês lembrarem aí de mais alguma. Vou fazer uma aqui, ó. Mais um exemplo. Encontre todas as funções g, tais que a derivada dela, olha só, eu tô procurando uma função g que quando eu derive ela me dê isso. Mesmo que não esteja escrito primitivo, o que ele está querendo aqui falar é o seguinte: qual é a função que quando você deriva ela dá isso? Então ele está procurando a primitiva, que é o que a gente procura. Qual é a função que quando eu derivo volta naquilo que eu tenho, tá bom? Então aqui, gente, a gente tem que procurar quem é... Primeiro de tudo, isso daqui fica muito complicado de saber, né? Então eu preciso dar uma arrumada. Aqui sendo ok, mas aqui eu preciso dar uma arrumada. Então eu vou melhorar isso daí, ó. G' de x, às vezes a gente precisa dar uma arrumada. É 4 seno de x mais... O que eu faço aqui? Distribuo o x para os dois, né? A gente sabe que 2 mais 3 sobre 5 é 2/5 mais 3/5. 2 sobre 5 mais 3 sobre 5, certo? Posso distribuir aí os 5, é o que eu vou fazer aqui. Então, vai ficar 2x elevado à quinta sobre x menos raiz de x sobre x, ok? Melhorar. Ainda não melhorou, não. Então, vai ficar assim, ó. 4 seno de x mais 2, né? Aqui eu tenho 1, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica x elevado à quarta. Aqui também, né? Lembrando que raiz de x aqui é x elevado a meio. Ok? E aqui embaixo eu tenho 1. Então, eu fico meio menos 1, certo? Então, vai ficar menos x elevado a menos meio. Ok? Tá. Melhorei. Agora sim, eu consigo tirar as primitivas. Agora eu tenho bonitinho. 4 seno de x, 2x elevado a 4, menos x elevado a menos meio. Tá bom? Melhorei aí para eu poder achar as primitivas. Assim ficaria complicado. Então, aqui, ó, fica x à quinta sobre 1, né? 5 menos 1, 4, foi o que eu fiz aqui para melhorar. Aqui, a raiz de x é x elevado a meio. Meio menos 1 é menos meio, tá bom? Conserva a base, quando a gente tem divisão de potências com base igual, conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos lá. Então, agora eu vou encontrar uma g... de tal forma que quando eu derive ela, é isso que a gente está falando, que quando eu derive ela, me dá 4 seno de x mais 2x elevado à quarta menos x elevado a menos meio. Só para ficar mais bonitinho aqui. O que eu estou buscando é isso. Quem é essa função?
que eu tô buscando essa g, perdão, que quando eu derivar vai me dar isso. Então, eu tenho que olhar por pedacinho, ó. Aqui eu tenho um 4, 4 vezes seno. O que na minha tabela tá falando aqui? Que quando você tiver uma constante, você copia ela, sem problema nenhum. Então, aqui vai ficar 4. Ah, agora tem a seno. Quem é a função que quando eu derivo me dá seno? A gente já viu, né? Ó, quem é a função que quando eu derivo me dá seno? Mas eu tenho ela aqui na minha tabela, menos cosseno. Tá? Porque quando eu derivo menos cosseno, eu volto pro seno. Derivada de menos cosseno é seno, tá? Mesma coisa aqui, ó. Regra, ó, 2 também é uma constante, então eu posso só copiar. Então, eu só tenho que me preocupar aqui com o x elevado à quarta, tá? Tá multiplicando, é uma constante multiplicando, tá? Só quando multiplicar que eu posso fazer isso. Então, aqui 2, x elevado à quarta. O que vai acontecer aqui? Lembra? Somo 1 em cima, olha aqui, ó. Vamos lá, achar na tabela pra gente aprender, mas depois acaba ficando meio que automático. X elevado a n, é o que eu tenho lá, x elevado à quarta. O que eu faço? X elevado a 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Então, é x elevado a 5 sobre 5, tá bom? Já falei sobre isso lá atrás. Então, é x elevado a 5 sobre 5. Menos, mesma regra aqui, ó. X elevado a menos meio, eu vou somar 1, tá? Vai ficar x elevado a menos meio mais 1, ó. Mesma coisa aqui, tá? Aqui o n só tem que ser diferente de menos 1. O que eu tenho ali é n igual a menos meio. Ok, então. Então, vai ficar menos meio mais 1, que vai ficar meio, sobre menos meio mais 1, que vai ficar meio, tá bom? Então, x elevado a meio sobre meio. Vamos melhorar isso aqui? É igual, vai ficar, esse menos eu vou passar aqui pra frente, vai ficar menos 4 cosseno de x. Aqui eu vou ficar com 2x elevado à quinta, mais 2x elevado à quinta sobre 5. E aqui, esse meio aqui, né, a gente inverte, vai ficar 2, menos 2x elevado a meio. Opa, não é ela sozinha, mas C, certo? Menos 2x elevado a meio, mais C, né? O que tem que acontecer, tá? Vou tirar aí a prova real. Quando eu derivar isso aqui, tem que voltar na função que eu tinha lá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma constante, né? Multiplicando uma função. Então, eu só copio ela multiplicando. Cosseno de x. Quem é a derivada do cosseno de x? Menos seno de x. Mas com esse menos aqui vai ficar mais. Menos com menos mais. Então, vai ficar seno de x aqui, ok? Porque a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Com esse menos aqui ficou mais seno de x. Mas aqui eu também tenho uma constante, ó, 2 sobre 5, multiplicando x à quinta. Então, só vou copiar ela aqui. Vezes, quem é a derivada de x elevado à quinta potência? Regra do tombo, derivada, desço 5 e tiro 1 lá de cima, x elevado à quarta. Menos, aqui também eu tenho uma constante multiplicando. Quem é a derivada de x elevado a meio? Tá muito grande aqui, né? X elevado a meio. Eu desço meio, regra do tombo. Eu desço meio e tiro 1 lá de cima. Meio elevado a meio menos 1, tá? Meio menos 1 vai ficar menos meio. E a derivada de uma constante, que é um número real, é 0, tá bom? Então, aqui não vou pôr que é 0. Ok. Ó, ficou 5 corta com 5 aqui. 2 dividido por 2 é 1, não é que corta, né? A gente tem o costume do corta, mas aqui eu tô fazendo uma divisão. 2 dividido por 2 é 1 e 1 aí é o meu elemento neutro da multiplicação. Então, aqui vai ficar 4, melhorando, seno de x mais 2, x elevado à quarta, porque 5 dividido por 5 é 1, vezes 2 é 2, tá? Por isso que a gente corta, né? Não tão automático assim. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 vai ficar 1, vezes x aí vai ficar x elevado a menos meio.
Ok? Será que deu certo? Vamos voltar lá. 4 seno x, 4 seno x. Mais 2x à quarta, mais 2x à quarta. Menos x elevado a meio, menos x elevado a meio. Perdão. Ok, deu certo. Então, essa resposta aqui está correta. A minha primitiva é essa G, tá bom? Essa resposta final aqui. Esta é a resposta do meu exercício, tá bom? Quando eu tirei a prova real, eu vi que estava certa a minha resposta. Mais um exemplo, exemplo 3. Encontre f, mesma coisa. Encontre uma função f sabendo que a derivada dela é isso daqui. Só que aqui tem um detalhe. Aqui, o que ela tá falando? Que essa f, isso daqui é chamado de valor inicial. Tá? Ela te dá um valor inicial para f. Ela tá te dando um valor, ela tá te dando uma informação a mais. Ela tá falando que a f de 0 é igual a menos 2. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai achar aquele valor do c. Só um minutinho, pessoal. Aqui não vai ser uma função geral, porque ela tá te dando aqui, ela tá te dando uma questão com o valor inicial, tá? Isso aqui é chamada de valor inicial da função, tá bom? Então, vamos lá, ela tá te dando uma informação a mais. Mas a gente começa resolvendo da mesma maneira, ó. Vamos melhorar isso daqui, né? Ó, o que eu tenho aqui, ok? Eu tenho que a f' de x é igual a e elevado a x mais 20 vezes 1 sobre, né? Esse 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1 aqui é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, certo? Isso daqui a gente guarda para o final. Esse valor inicial aqui que ele te dá, eu guardo lá para o final, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos encontrar a f', né? Eu sabendo que a derivada dela é isso, a gente vai encontrar ela, a minha f, tá? Isso quer dizer o quê? Primitiva, antiderivada. A gente vai encontrar a antiderivada dessa função, ok? Quem é minha f de x? Opa, usa a minha tabela. Que função que quando eu derivo me dá e elevado a x? A gente sabe que é ela mesma, ó, e a tabela aqui minha confirma isso. A antiderivada. A antiderivada de e elevado a x é elevado a x, porque quando eu derivo ela, eu volto naquilo lá. Mas aqui eu tenho uma constante multiplicando uma função. Então, eu só copio ela aqui, ó. Ai, gente, perdão, tá? Tá ruim, mas não tem como eu melhorar para esperar gravar um vídeo. Vezes, quem é a antiderivada dessa função? Ó, a gente tem ela aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. No plantão, eu vou fazer essa derivada para vocês verem como que dá. Como que a gente sai da tangente e chega só em x ao quadrado? Não sei se a Nádia trabalhou com vocês as funções inversas, né? Se ela não trabalhou, eu sempre costumo trabalhar em cálculo 2, não tem problema nenhum. Então, ó, a antiderivada de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é tangente menos 1 de x. É, voltando lá, tangente menos 1 de x. Ok? Certo. Daí, pessoal, o que eu vou fazer? Acabou, mais C. O que tá faltando aqui? Mais C, tá bom? Terminei aqui, ó. E elevado a x é ela mesma, porque quando eu derivo da e elevado a x, 20 é uma constante, só multipliquei. Isso daqui lá pela minha tabela é a tangente, esse tangente elevado a menos 1 não é tangente elevado a menos 1, tá? Perdão. É a inversa, tá bom? Isso quer dizer o quê? É o arco tangente, tá? Vou até melhorar isso daqui, ó. Isso daqui é o arco tangente de x, tá bom? Mais C. Bom, só que o que ele tá falando aqui? Ele tá te dando um valor inicial. Ele tá falando, calcule sabendo que o f de 0 é menos 2. Encontrei a minha f de x. O que eu tenho aqui? Que a f de 0 tem que ser igual a menos 2. Certo? Então, lá no lugar do x, eu vou pôr 0. Fica e elevado a 0. Mais 20, arco tangente de 0, mais C. Isso daqui, quando isso daqui é 0, isso daqui tem que dar menos 2, né? Quando x é 0, isso aqui tem que dar menos 2. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. E elevado a 0 é 1. Mais 20 vezes.
arco tangente de zero, tá? O que significa o arco tangente de zero? Vamos lá pegar lá o círculo trigonométrico, a tangente tá aqui, né? O arco tangente de zero significa assim, ó. Qual é o ângulo? Eu tô fazendo a pergunta assim, qual é o ângulo que quando eu calculo a tangente desse ângulo, o resultado é zero? Então, o arco tangente é assim, ó. Eu tô perguntando assim, qual é o ângulo que quando eu tiro a tangente, isso daqui dá zero? Isso é arco tangente, né? Você descobrir qual é o ângulo que quando eu calculo a tangente dá zero. Olha aqui, ó. Qual é o ângulo? O zero, né? Se eu pegar aqui, quando eu tenho tangente de zero, é zero, ok? Então, aqui a tangente de x é zero. Arco tangente de zero é zero. Porque a tangente de ângulo zero é zero, tá? Mais a constante é igual a menos 2. Então, quem é essa constante? Então, para que serve esse valor inicial aqui? Para eu encontrar o valor dessa constante. Quando eu te der um valor inicial, significa que não vai ser um geralzão, igual tá aqui, com constante pertencente aos reais, tá? Significa o quê? Que ela vai ser uma só. Uma só, onde quando eu substituir isso daqui, eu vou ter um valor da constante, tá? 20 vezes 0 é 0, então vai ficar constante é igual a menos 3. Aqui eu tenho o valor da constante, tá bom? Então, quem é aqui resultado final, tá? Quem é aqui essa minha aqui, né? Minha antiderivada, digamos assim. Quem aqui é minha f' de x? F' de x é igual a e elevado a x mais 20 vezes o arco tangente de x, ou você escreve tangente de menos 1 de x, significa também que é arco tangente, tá? Que é a função inversa, mais c. Mas quem é esse c aqui, depois desse valor inicial que ela deu? Menos 3. Menos 3. Ok? Aqui é uma só. Tá bom? Aqui na constante não é geral. Aqui a constante é uma só. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então esse aqui é o resultado final, tá bom? Só que eu decidi fazer aqui uma coisa. Eu falei que eu ia fazer na aula ao vivo. Se vocês quiserem, eu faço lá do seno e do cosseno. Eu vou fazer essa derivada aqui, né? Porque lá tá falando assim, ó, que a derivada do arco tangente de x, que é a mesma coisa que escrever isso daqui, que ela é igual, né? A derivada disso daqui é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A gente usou ali no exercício, né? Ah, mas que coisa louca, da onde sai isso? Como que eu derivo isso daqui e cai aqui? Olha só que interessante. Isso daqui são as derivadas das funções inversas, tá? Trigonométricas inversas. Tá no capítulo 3.5 do Sturt. Eu fui ver para falar para vocês, tá? Se vocês quiserem dar uma estudada, tá no capítulo 3.5 do Sturt, tá bom? Só que assim, ó, a gente sabe que isso daqui é uma função inversa. Ó, isso aqui também é uma função, ó, y é igual a x mais 1. O que é a função inversa dessa daqui? Em vez de isolar o y, eu isolo o x, né? X é igual a y menos 1. O que eu fiz aqui? Eu usei a operação inversa. Em vez de somar 1, eu subtraí 1, né? Isso daqui é igual a isso daqui. Eu falar que y é igual a x mais 1 é a mesma coisa que eu falar que x é igual a y mais 1. Eu vou usar isso daí aqui, tá? O que é eu calcular o arco tangente de um número? Saber que esse número é zero, tá? O arco tangente de um número. O que eu tô querendo dizer, tá? O contrário aqui, ó, se o y for zero, tá? Eu tô falando que a tangente de zero é igual a x, né? No caso lá, se a tangente de zero é igual a x, o x é zero, tá? Então, calcular o arco tangente, eu tô falando assim, ó, que ângulo que me dá aquilo como resultado. O que eu tô falando assim? Qual é o ângulo x que quando eu tirar a tangente de zero, me dá aquele resultado, tá bom? É isso que eu tô falando, o x é o ângulo zero aí, certo? Qual é o ângulo que eu tenho aquele resultado como tangente? Eu acho que eu troquei as ideias. Vamos lá, então isso daqui, ó, então eu vou calcular a derivada dessa função.
Y é igual a tangente menos 1 de x, tá? O arco tangente aqui é a inversa da tangente, tá? Isso daqui eu posso escrever ele de outra maneira, que eu não mudo, igual eu mostrei ali no y igual a x mais 1. Isso daqui eu posso escrever de que maneira? X, em vez de isolar o y, eu vou isolar o x. Como que eu isolo o x aqui, né? Função inversa. Tangente elevado a menos 1, né? Aqui eu tenho, não é tangente elevado a menos 1, aqui eu tenho o arco tangente, né? Então, o que que é aqui? A tangente, tá? Quando eu tô calculando o arco tangente de x é igual a um valor, eu tô perguntando assim, se eu passar a tangente nesse valor, quanto que é o meu x? Quem é o ângulo que quando eu calculo a tangente me dá o x, tá? Por quê? Por que eu tô fazendo essa troca? Porque eu tô procurando a derivada de y. Eu tô provando que essa derivada é isso. Então, eu tô procurando a derivada de y em relação a x. Eu não consigo calcular. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou calcular a derivada de x em relação a y. Eu vou inverter isso daqui. Em vez de calcular dy dx, eu calculo dx dy. Quem que é a derivada da tangente de y? Certo? A professora Nádia lá já fez seno sobre cosseno, blá, 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 mas tem um resultado direto isso daqui, né? É secante ao quadrado de y. A derivada da tangente, ó, tô fazendo derivada de x em relação a y, derivada de x em relação a y, certo? É secante ao quadrado de y, ok? Só que eu não quero dx dy, eu quero o resultado disso daqui, ó, eu quero dy dx. Então, o que que eu faço aqui? Eu inverto, tá? Então, vai ficar dy dx. Quem é dy dx? Eu ponho 1 aqui embaixo e inverto aqui também. 1 sobre secante ao quadrado de y, certo? Olha só. dy dx, né? Então, voltando aqui. Eu estava procurando a derivada dessa y, dy em relação a x. Eu não consigo calcular ela direta, então eu uso a inversa dela, tá? Eu faço a derivada de x em relação a y, porque a derivada da tangente eu conheço já, que é a secante ao quadrado de y. Eu tenho que lembrar que isso daqui, gente, dx e dy é número, é um valor numérico, certo? É taxa de variação. É um valor dividido por outro que me dá uma taxa de variação. Vocês nunca podem esquecer que quando vocês estão calculando a derivada, dy e dx, vocês estão calculando aqui a divisão de dois valores, a proporção entre dois valores. Então, não tem problema nenhum, tá? Eu inverter os dois lados aqui, tá bom? Inverti esse lado aqui porque são valores numéricos, é como se eu invertesse duas frações, né? Eu tenho lá que 4 dividido por 2 é 2. Põe 1 aqui embaixo e inverto os dois lados, inverto as proporções, lembra? Vocês podem fazer isso matematicamente considerável, né? 2 dividido por 4 é igual a 1 dividido por 2, inverto os dois lados. Foi o que eu fiz aqui, ok? Porque ali são valores numéricos. Derivada é um valor numérico, é taxa de variação, tá bom? Então, dx dy, pronto, encontrei. dy dx era o que eu queria. Só que aqui eu fiquei com 1 sobre secante ao quadrado de y. Eu não fiquei com x no resultado. Eu tô procurando qual a derivada de y em relação a x, não qual a derivada de y em relação a y. Eu fiquei com y aqui, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Olha só. Secante ao quadrado de y, eu uso uma regra trigonométrica que me diz assim, ó. Que a secante, né, uma identidade trigonométrica, que a secante ao quadrado de y é igual ao quê? 1 mais a tangente ao quadrado de y, tá? Isso daqui é uma identidade trigonométrica, tá bom? Isso daqui é uma identidade trigonométrica, assim como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Isso daqui é outra identidade trigonométrica, tem aí no final do livro todas elas, tá bom? Então, em vez de usar secante ao quadrado de y, isso daqui eu vou usar isso aqui, tá? Desculpa que é bagunça, mas eu vou continuar desse lado, tá? Substituindo isso daqui na secante ao quadrado de y, vai ficar assim, ó, dy dx é igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Opa, mas por que a senhora pôs isso? Por que a senhora fez essa substituição? Porque, ó, tangente de y eu tenho, tá? Eu posso fazer assim, ó.
Mesma coisa, né? Tangente de y eu tenho. Quem é a tangente de y? A tangente de y é x. Aqui no começo, ó, a tangente de y é x. Então, quem é dy? Dx. Quem é a derivada disso daqui em relação a x? É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Por isso que dá esse resultado aqui, tá? É usando aí, arrumando ela de forma inversa, derivando ela, trocando os dois lados, porque aqui eu não consigo derivar ela direto, mas a derivada da tangente eu conheço, então eu posso trocar. Depois eu inverto os dois lados. Depois eu uso uma substituição trigonométrica, porque eu fiquei com y e não quero y. E por que eu usei essa substituição trigonométrica? Porque essa substituição trigonométrica tem a tangente de y, que é o que eu quero. É o que eu tenho, que eu sei que é x, tá? Daí eu fico com x. Então, quem é a derivada disso daqui em relação a x? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. É complicadinho? É, mas é treino. Se vocês quiserem na aula, né, na presencial, eu faço a do seno. Só não vou fazer do cosseno, que é parecido com a do seno, tá? Ou faço do cosseno e deixa de seno para vocês praticarem, tá bom? Da seno inverso e cosseno inverso. Ai, perdão, gente. Continuando. Mais um, exemplo 4. Encontre f se a segunda derivada, olha só, eu não tenho a primeira derivada de f, eu tenho a segunda. Se a segunda derivada de f é isso. Então, aqui eu vou encontrar a primeira primitiva, aqui eu vou voltando, ó. Eu tô na f duas linhas e quero chegar em f. Certo? Eu tenho a f duas linhas e eu quero chegar em f. O que tem entre elas? Eu não posso ir da f duas linhas até a f direto. Eu tenho que passar pela f uma linha, né? Primeira derivada, segunda derivada. Como que eu calculo a derivada de f? Eu faço a primeira derivada, pego o resultado e calculo de novo a derivada, né? Então, não tem como eu pular de uma para outra sem passar pela primeira derivada. Então, aqui eu tenho a segunda derivada. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a primeira derivada. A primeira derivada é a primitiva da segunda derivada, né? Ó, a primeira derivada é a primitiva da segunda derivada. Tô voltando aqui, tá? Eu tô aqui, eu tô voltando. Vou encontrar a primeira derivada e depois o resultado dela, fazendo a primitiva dela, eu vou encontrar a segunda derivada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Fazer a primitiva dessa daqui e encontrar essa. Daí que eu faço a primitiva dessa daqui e encontro esta, tá bom? Que é o que ela quer aqui, tá? Então, vamos encontrar aí a primitiva desta função, tá? A primitiva da segunda derivada é a primeira derivada. Escrever bonitinho. Vamos lá, tá? Vou de maneira mais direta aí, tá? O 12 eu copio. Quem que é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Vai lá na tabela, tá? Soma 1, desce aqui somando. Mais 6. Quem é a derivada de x? Aqui eu tenho x elevado a 1, né? É x elevado ao quadrado sobre 2, tá? Lembrando que isso daqui é x elevado a n, ó. Tenho na minha tabela, tá bom? Já conversei bastante sobre isso aqui. Por isso que eu tô fazendo de forma mais direta, tá bom? Já tem que começar a fazer de forma mais prática. E aqui, professora, menos 4. O que eu tenho aqui na frente? Aqui você pode falar que você tem x elevado a 0, que é 1, tá bom? Aqui eu posso falar que eu tenho x elevado a 0, que é 1. Então, derivada aqui, eu vou somar 1 e descer 1 somando. Então, é x, simplesmente, tá? Então, a derivada de uma constante, olha só, né? Quando que eu tenho uma função que eu vou derivar e vou ter uma constante, ó, constante, tá? Quem é a derivada da constante de x? É a própria constante, né? A derivada de uma constante vezes x é a própria constante, lembra? Então, a primitiva de uma constante é cx. Por quê? Porque aqui eu tenho x elevado a 0, então fica x elevado a 1 sobre 1, que é o próprio x. Tá bom? Então, eu vou aumentar isso daqui lá na minha tabela, ó. Vou pôr essa daí lá na minha tabela. Mais uma aqui, tá bom? Então, aqui, ó. Quando eu tenho a minha função, né, é uma constante, quem é a antiderivada dela? Quem eu vou derivar para eu ter a minha constante? Constante vezes x, tá bom? Quando eu derivo isso daqui, eu volto.
que garganta ruim. Tá? Derivada de C elevado a X é o próprio C, né? Então, vamos lá. Então, quem é a antiderivada? Cadê onde eu tava? Aqui. Quem é a antiderivada de menos 4? Menos 4x, tá bom? Derivada... Então, continuando. Mais C. Só que aqui eu vou ter que fazer isso duas vezes, ó. Eu cheguei no F', igual eu falei. Eu tô aqui, cheguei aqui. Então, aqui eu vou chamar de C1, porque aqui eu vou ter uma constante e aqui eu vou ter outra. Ok? Vou apagar isso aqui. Certo? O que eu tenho que fazer? Eu cheguei no F'. O F' é a primitiva, a primeira derivada é a primitiva da segunda derivada. Ele quer o F. Então, agora, de novo, eu vou calcular, né? Vou calcular a primitiva dessa. Ó, dá pra melhorar aqui, né? 12 dividido por 3, 4. 6 dividido por 2, 3, né? Fica 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais C1, tá? Sendo C1 pertencente aos reais. Por que a senhora chamou de C1 agora? Porque como eu vou ter que fazer isso aqui duas vezes, vai aparecer 2C aqui. C1 e C2, tá bom? Então, vamos lá. De novo, agora eu vou fazer, né? Essa daqui, quando eu faço a primitiva dela, eu caio na primeira... A primitiva da segunda derivada é a primeira derivada, e agora a primitiva da primeira derivada é o F que eu tô buscando. Vou fazer isso aqui. Vamos lá, o 4, copio ele aqui, tá multiplicando. A primitiva de x ao cubo, x à quarta sobre 4. Mais, ó, a primitiva de 3, copio 3 multiplicando. A primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Tá? Já tô pondo aqui automaticamente. A gente que sabe que a gente tem x ao cubo, soma 1 aqui e desce somando. Tá bom? Menos 4. A primitiva de... Ó, aqui eu tenho x elevado a 1, né? Então, soma 1 aqui vai dar 2 sobre 2. Tá bom? A primitiva aí do x elevado a 1, né? Sendo n igual a 1, só ir lá na tabela. Por que a senhora pôs esse C1 aqui, professora? Olha só. Mas, quem é a primitiva de C1? Quem é a primitiva de uma constante? É C vezes x. Então, fica C1 vezes x aqui, tá bom? Ela entra aqui, ó, tá? Aqui, segunda derivada, eu consegui a primeira derivada fazendo a primitiva, apareceu esse C1. Agora, a primeira derivada, eu vou fazer a primitiva para achar o F. Então, isso daqui entra, ok? Mais um C2. Mais uma constante. O que tem que acontecer? Quando eu derivar isso daqui, volta para o que eu tinha antes, ó. Bom, deixa eu fazer aqui, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1, então dá para simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Faz a derivada disso daqui, ó. Derivada de x elevado à quarta. Dá 4x ao cubo, ó. É o que eu tenho aqui. Derivada de x elevado ao cubo. Dá 3x ao quadrado. É o que eu tenho aqui. Derivada de 2x ao quadrado dá 4x, é o que eu tenho aqui. E derivada de C1x dá C1, porque C1 é uma constante. Então, eu volto para o que eu tinha antes, sempre dá para tirar a prova real. Se eu derivar isso daqui, também eu volto para o que eu tinha antes. Tá bom? Ó, derivada de 4x ao cubo, desce o 3 aqui multiplicando, dá 12x ao quadrado, volta. Derivada de 3x ao quadrado, né? Desço aqui multiplicando, vai ficar 3 vezes 2, 6, 6x, ó, volta. E derivada de menos 4x é menos 4, tá? Então, quando eu derivo isso daqui, eu volto nisso, e quando eu derivo nisso daqui, eu volto nisso daqui. E esse C2 aqui, derivada de C2 é zero, né? É uma família. Beleza. O que ele tá falando aqui, ó? Que f de 0 é igual a 4 e f de 1 é igual a 1. Ele tá te dando duas informações. Por que agora ele tá te dando dois valores iniciais? Porque agora você vai encontrar o C1 e C2. Tem dois valores para você encontrar aqui. Lembrando que isso daqui te dá um valor inicial, tá bom? Então, você tem C1 e C2 para encontrar aqui. Então, quem vai ser agora? Agora vamos resolver para descobrir quem é C1 e C2. Essa daqui é a geral. Certo?
Ok? Deixa eu arrumar aqui, ó. A geral é f de x, o que eu queria encontrar, o final, né? Eu parti de f 2 linhas e cheguei na f fazendo as primitivas. Tive que fazer 2 vezes a primitiva para chegar. Não esqueçam, né, da constante, que vocês viram como ela é importante. Então, aqui o resultado final ficou x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais C1 de x mais C2, sendo C1 e C2 números reais, tá bom? O que eu vou usar agora? Eu vou usar o valor inicial. O que o valor inicial fala? Que quando x é 0, o y é 4, a f de x é 4. E quando x é 1, a f de x é 1. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar, vou substituir 0 no lugar do x. Então, vai ficar 0 elevado à quarta mais 0 elevado ao cubo, menos 2 vezes 0 ao quadrado, tá bom? Vou substituir aqui, ó. Opa, deixa eu aumentar aqui uma folha. ESC. Enfim. Tem hora que ele demora, né? Manter. Aumentar. Página inicial, novo slide. Então, aqui, ó, né? Eu tenho lá o resultado que deu f de x é igual, copiar aqui para não ficar voltando, x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais C1 de x mais C2. O que eu sei? Que f de 0 é igual a 4. Então, vamos lá. F de 0 é igual a 4. Então, como vai ficar isso daqui? 0 elevado a 4 mais... O x é 0, né? 0 elevado ao cubo menos 2 vezes 0 elevado ao quadrado mais 0 vezes uma constante. Então, aqui eu já sei o valor de C2, ó. C2 é igual a 4. Porque tudo isso aqui ficou 0, né? Quando isso daqui é 0, isso daqui é 4. Tá bom? Já achei C2. Qual a outra informação que eu tenho? F de 1 é igual a 1. F de 1 é igual a 1. Tá bom? Então, quando que f de 1 é igual a 1? Agora, eu vou substituir o x no lugar de 1. Vai ficar 1 mais 1 elevado à quarta é o próprio 1. Mais 1 elevado ao cubo é o próprio 1. Menos 2 vezes 1. Menos 2 mais C1 vezes 1 mais C2. Isso daqui é igual a 1. Tá bom? Substituir no lugar do x o 1. E eu sei que quando eu substituo no lugar do x1, tudo isso é 1. O que acontece aqui, ó? C2 eu já sei o valor aqui, ó. Eu tirei dessa primeira substituição, então eu já posso colocar aqui, C2 é 4. Certo? Então, quem é C1? Vamos fazer as contas aqui. Aqui corta, né? Menos 2 com mais 2, 0. Né? C1 vezes 1 é C1, 4 passa para o lado de lá. Então, quem é C1? C1 é 1 menos 4, que é menos 3, tá? C1 é menos 3. Então, quem é a função final disso daqui, tá? É x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais C1, opa, perdão, quem é C1? Menos 3x mais C2, que é 4. Pronto, resolviu, tá bom? Resolvi. Tiverem dúvida, perguntem lá. Isso daqui, pessoal, a aula tá ficando bem longa, né? Isso daqui eu explico na próxima aula, tá bom? Continua aí, movimento retilíneo, ok? Que eu vou falar sobre quando a gente usa primitiva e falo também sobre gráfico. Aqui já tem uns exercícios para fazer, tá bom? Do 1 ao 25... E do 25 ao 47 já dá para fazer, que é só treinar para calcular as primitivas, ímpares, tá? Façam os ímpares que tem resultado no final do livro. Bom, essa semana é isso, tá? Não vou continuar, ó, eu ia continuar, mas começou a ficar muito longa, acho que ficou muita coisa para a primeira aula. As próximas a gente pega mais tempo aí, tá bom? Que eu queria explicar isso aqui. Bom fim de semana, boa semana e até aí terça, quinta e sexta, das 9 às 10 para quem tiver dúvida. Até mais, perdão aí pela tosse, pela voz, tá, gente? Tô tomando remédio aqui para ficar melhor com esse tempo.